Olha só, queridos irmãos, nessa manhã eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre um alerta que a palavra de Deus faz para nós e que é muito sério, para nós que somos membros do povo de Deus, do corpo de Cristo. E que alerta é esse? É o risco de nós entrarmos num declínio espiritual nas nossas vidas. Queria conversar um pouco sobre isso. Esse perigo, o perigo de nós começarmos a nossa vida com Deus, começarmos muito bem, mas acabarmos muito mal. Há esse risco de começarmos bem a nossa jornada de fé, a nossa caminhada espiritual, e aos poucos vamos nos afastando da vontade de Deus para as nossas vidas, e nós que começamos bem, corremos o risco de terminarmos muito mal a nossa caminhada de fé. Precisamos tomar cuidado. E para isso eu gostaria de convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 2 versículos, Juízes 1, versos 1 e 2. Juízes 1, verso 1 e 2. E aí eu quero ver com você um contraste que o livro de Juízes faz. Então preste atenção, olha como é que começa o livro e depois nós vamos ler como é que termina o livro. Olha o que diz a palavra de Deus, Juízes 1, 1 e 2. O livro começa literalmente assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? Com Josué, eles entraram na terra prometida com Josué, e agora eles tinham que continuar completando a conquista da terra prometida. E aí eles consultam a Deus, e no verso 2 o Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Amém, irmãos? Então ele começa o livro assim. Agora vamos ver um contraste. Olha os primeiros versículos, agora vamos ler o último versículo, Juízes capítulo 21, vai para Juízes capítulo 21, literalmente o último versículo do livro, verso 25, Juízes 21, 25, vamos ler juntos? O que diz? Olha como é que termina o livro, vamos ler juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Olha que coisa interessante, como o livro começa. Ele tem 21 capítulos de história, e olha como ele termina. O livro fala que o povo de Israel termina muito mal. Cada um faz o quê? Cada um faz o que acha mais certo, cada um faz o que dá na telha, cada um faz o que quer. O livro começa com o povo de Israel descrevendo que o povo de Israel, depois da morte de Josué, durante um tempo eles estão conquistando a terra e eles estão muito bem. Volta para o capítulo 1, olha como é que começa o livro. Eles começam muito bem. O capítulo 1 começa a descrever a situação desse povo. Eles começam, diz o verso 1 o quê? A primeira coisa que eles fazem no verso 1, o livro começa com o povo de Israel fazendo o quê, irmãos? Pode participar, é interativo o culto, pode participar. Eles começam orando. Começam orando. Como é que eles terminam? Nós lemos. Cada um faz o quê? Eles começam o livro orando, pedindo para Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, quem o Senhor quer? Qual tribo vai ser a primeira a lutar contra os cananeus? Senhor, como é que o Senhor quer que a gente ande? Como é que o Senhor quer que a gente continue conquistando essa terra? Veja que eles começam o livro muito bem, consultando a Deus sobre a vontade de Deus, orando: Senhor, o que o Senhor deseja que a gente faça? Eles começam assim. Mais do que isso, eles começam muito bem porque eles se unem para lutar, eles se unem nas batalhas de Israel, eles
eles começam orando, eles começam se ajudando e se apoiando. Amém, irmãos? Olha o que diz o verso 2, Deus responde que é a tribo de Judá. E aí olha o que diz o verso 3, Juízes 1, 3. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos do quê? Da tribo de Simeão. Disseram para quem? Para os seus irmãos da tribo de Simeão: venha conosco a herança que caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Eles começam bem, eles começam orando, eles começam se apoiando. Um irmão pede para outro irmão apoio, e o irmão faz o quê? Apoia. Eles se ajudam. Diz aqui irmão apoiando irmão no povo de Deus. Os filhos de Judá disseram a seus irmãos, está escrito, aos seus irmãos da tribo de Simeão. Eles estão lutando juntos. Mais do que isso, eles começam bem, diz o texto, porque eles oram, buscam a Deus, eles se unem e se apoiam nas lutas, nas batalhas. Eles também têm grandes vitórias. Deus dá grandes vitórias para esse povo. Olha o que diz o verso 7, Juízes 1, 7. Nós estamos no capítulo 1, que é o capítulo do começar muito bem. Depois nós vamos ver, irmãos, a decadência que vira. Juízes 1, 7. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis. Quantos reis? Anota aí na sua Bíblia. Quantos reis? Adoni-Bezeque era fraco ou não? Olha, 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Fala agora de uma conquista que Judá e Simeão, os irmãos unidos agora, uma grande conquista que eles realizam contra um homem daquela terra, um rei e um reino de Adoni-Bezeque. E ele era fraco ou não? Esse rei tinha vencido 70 reis. Era um rei poderoso. Mas o povo de Deus, em oração, unido, cumprindo com o desejo de Deus, faz o quê? Derrota os inimigos mais poderosos. Grandes vitórias. Diz aqui que o povo de Israel está desfrutando. E mais do que isso, o livro apresenta modelo de fidelidade. No capítulo 1, aqui no início, é um modelo de fidelidade a Deus. Homens tremendos aparecem aqui. Por exemplo, o Juízes 1:12. Olha o capítulo 1 agora nos apresenta aqui modelos de fidelidade. Juízes 1:12 agora nos coloca esse personagem Caleb, conhecido em toda a escritura. Caleb é um exemplo do que, irmãos, na Bíblia? Caleb é um exemplo de fé, de obediência, de coragem. E olha o que diz aqui no 1:12, diz assim: então Caleb disse. Eles estavam conquistando a terra, Caleb está ali, junto, Josué já tinha morrido, Caleb está lá. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Olha que coisa engraçada. Hoje em dia os pais não fazem mais isso, né? Mas naquela época eram os pais que escolhiam, né, os cônjuges dos seus filhos. Era aquela cultura. Aí ele diz assim: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. E quem conquistou? Verso 13. Quem conquistou a cidade foi quem? Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. Ou seja, o sobrinho do Caleb conquistou a cidade de Kiriat-Sefer. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. O que está acontecendo aqui? A palavra de Deus nos apresenta aqui modelos, nesse início, modelos de fidelidade a Deus. Caleb, Axa, Otoniel. Quando o Caleb diz assim, aquele que conquistar Kiriat-Sefer, eu vou dar a minha filha Axa por esposa, o que ele está fazendo aqui? Ele é um pai preocupado
com o cônjuge que vai casar com a sua filha. E ele quer o melhor genro para ele, e ele quer o melhor para a filha. Por isso que ele fala o quê? Ele lança um desafio, não é verdade? A Axa começou a crescer, aí estava cheio de playboy lá, olhando para a Axa assim, falando, nossa, a Axa está bonita. Aí o Caleb fala assim, ó, eu vou dar a minha filha por esposa para o homem que conquistar Kiriat Sefer. O que ele está dizendo com isso? Eu quero que o marido da minha filha seja um homem fiel, seja um homem que faz a vontade de Deus, seja um homem corajoso. É um modelo de um homem preocupado com a família, preocupada com a sua filha, preocupada com as condições de caráter espiritual da sua casa. E aí o sobrinho dele vai, levanta, conquista a cidade. E olha, Otoniel, anote isso, diz o livro de Juízes aqui, que esse Otoniel, ele se tornou o primeiro juiz levantado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão. Esse Otoniel, que conquistou Kiriat Sefer, casou com Axa, esse é o homem que Deus levantou, o primeiro juiz de Israel, da época dos juízes. Otoniel. Aqui, veja como o povo de Deus, ele começa muito bem, orando, buscando a Deus, unidos, apoiando o irmão nas batalhas, tendo grandes vitórias e tendo homens com esse caráter, e mulheres, a Axa, pessoas com esse caráter dentro do povo de Deus. Eles começam muito bem. Mas à medida que a história se desenrola, e é isso que o livro de Juízes quer mostrar, quer ensinar para nós, o ensino é esse: à medida que a história se desenrola, tudo vai entrando num processo de decadência. Esse povo que começa muito bem, vai entrando num processo de decadência, e que finalmente leva à confusão e à apostasia. Nós vimos como é que o livro termina, cada um fazendo o que achava certo aos seus próprios olhos. Não procuram mais a Deus, não querem saber a vontade de Deus. Eles vão entrando num processo de decadência. Se não, veja, fazendo um panorama desse livro e como isso mostra esse processo. O primeiro juiz, eu falei que foi quem? O primeiro juiz foi Otoniel. Do livro de Juízes, o último juiz foi quem? Você lembra das aulas de escola bíblica dominical ou não? Quem foi o último juiz do livro? Não da história, porque o Samuel foi da história, mas do livro de Juízes, quem foi o último juiz? Vai ganhar... Uma salva de palmas, irmão. Sansão, começa no capítulo 13 a história de Sansão. Foram vários juízes, o primeiro foi Otoniel, o último foi Sansão. Olha a decadência. Otoniel, homem de fé, homem corajoso, homem fiel. Otoniel. Sansão, ele era um filho de Deus, mas ele era carnal. Ele era um filho de Deus, mas era um insensato. Ele era filho de Deus, mas ele era um imaturo, um infantil. Eu fiquei, quando eu fui meditando na história de Juízes, eu pensei assim, será que o Caleb daria a sua filha Axa para o Sansão? Para casar? Irmãos, se tem um genro que eu não ia querer ter na vida é o Sansão. Mas fica longe da minha filha, hein? Que sujeitinho ruim, Sansão, um cara abençoado por Deus, mas totalmente irresponsável, um homem que recebeu dons de Deus, mas acaba a sua vida de uma maneira trágica e triste, debaixo dos escombros do templo de Dagon, cego e humilhado. Veja a decadência que começa com um homem igual Otoniel e a narrativa vai acabar com um homem igual Sansão, vai caindo o nível
desses homens, da fé, da coragem, da maturidade, do exemplo e do caráter, o nível vai caindo. O livro termina, os últimos capítulos do livro de Juízes, a partir do capítulo 17, meus irmãos, do capítulo 17 até o 21, todos os 10 mandamentos são quebrados. O povo quebra todos os 10 mandamentos. No final do livro. As mulheres, que começa agora o pai se preocupando com a sua filha, no final do livro, as mulheres são terrivelmente desonradas pelos próprios israelitas. De protegidas, elas passam a ser desonradas. Uma decadência terrível. E aí eu queria, desse panorama, terminar dizendo o seguinte: tem uma última história do livro de Juízes. O livro começa muito bem, aí começa a narrar um processo de decadência, e nós chegamos na última história narrada do livro de Juízes. E sabe qual é a intenção do Espírito Santo ao inspirar esse livro? É mostrar que no final da narrativa, o povo de Deus se tornou anote isso, irmão, o povo de Deus se tornou semelhante ao povo de Sodoma. O choque é esse. A intenção do autor é mostrar que a decadência de Israel foi tão grande, mas tão grande a queda espiritual desse povo, que quando chega na última história, a última narrativa, revela que esse povo se tornou semelhante aos pagãos de Sodoma, que lá em Gênesis sofreram o juízo de Deus, mas agora não são os pagãos praticando as suas iniquidades, é o povo de Deus fazendo iniquidade semelhante ao povo de Sodoma. E essa última história, ela começa no capítulo 19. Vocês lembram dessa história? Deixa eu contar para você. É a história de um levita e sua concubina, diz a Bíblia. O levita e sua concubina. Eles estavam em Belém, na cidade de Belém. E eles saem, o levita e a sua concubina, que é uma espécie de segunda esposa, eles saem de lá e vão viajar, em viagem de Belém, e aí eles caminham um trajeto. O dia termina, a noite começa a se aproximar, e aí eles resolvem então entrar para passar a noite numa cidade chamada Gibeá. Essa cidade Gibeá era da tribo dos filhos de Benjamim. Gibeá de Benjamim, povo de Deus. O levita e sua concubina vão passar a noite ali. E aí a Bíblia fala que eles são hospedados por um homem velho. É assim que a Bíblia se expressa. Na casa de um homem velho, eles são hospedados ali para passar a noite. Em Gibeá, cidade dos filhos de Benjamim, povo de Deus. E aí olha o que diz Juízes 19, verso 22. E aí tem uma narrativa que choca. Juízes capítulo 19, no verso 22, diz assim, que o levita e sua concubina e aquele homem velho, enquanto se alegravam, ele estava hospedado na casa do homem, estavam jantando ali na casa daquele homem, enquanto eles se alegravam, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu quando eles estavam naquela casa? Eis que os homens daquela cidade, homens o quê? Olha como é que a palavra de Deus escreve. Agora, esses homens malignos são cananeus ou é gente do povo de Deus? Gente do povo de Deus. Não está falando de gente do mundo aqui. Está falando de gente da igreja. Homens malignos cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa. Vamos ler juntos o que eles disseram? Traga... Olha, para que abusemos dele.
E aí, aonde mais você viu exatamente essa frase na Bíblia sendo usada? Em que história na Bíblia você ouviu exatamente essa frase e essa atitude? Lá em Gênesis, o povo de Sodoma, quando Ló hospedou na sua casa 2 anjos, diz que o povo de Sodoma se colocou ao redor da casa de Ló e disse: traga esses homens para fora para que façamos o quê? Para que abusemos deles. Mas agora não é Sodoma, agora não é gente do mundo, agora não é gente pagã. Quem é que faz esse pedido? Quem é que fala essa frase? Sabe quem? Gente do povo de Deus. Os filhos da tribo de Benjamim. Aí o homem velho faz a mesma coisa que Ló fez. Irmãos, a narrativa aqui de Juízes é proposital. O Espírito Santo, ele copiou, deu um Ctrl, como é que é? Ctrl Alt C, Ctrl C, Ctrl C e depois um Ctrl V. Só que agora é para mostrar a decadência que o povo de Deus entrou. Essa decadência que acabou levando esse povo à anarquia. E aí, assim, capítulo 21, 25. Como é que termina o livro? O livro termina com essa frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Termina em anarquia, termina em apostasia. E o que eu quero chamar a atenção é que esse povo que começou muito bem, irmãos, ele vai entrando num processo de decadência espiritual. Lentamente vai entrando num processo, vai deixando Deus, e eles terminam no fim na anarquia e na apostasia. E aí eu pergunto, para caminhar para o final dessa mensagem: isso pode acontecer com a gente ou não? Há o risco disso acontecer com a gente também, porque nós somos o povo de Deus hoje, vivendo nossas vidas sobre essa terra. E às vezes nós, como igreja, estamos muito preocupados com a decadência do mundo, mas nós não estamos vigiando a decadência que pode se instalar dentro da igreja. E como a igreja vai abandonando a Deus. Mas mais do que isso pode acontecer na minha vida pessoal. Talvez você que está me ouvindo agora, você diz assim: pastor, eu já fui uma pessoa de oração, como Israel no início. Eu já fui uma pessoa de oração. Eu apoiava os desafios do corpo, irmão apoiando irmão, ajudando irmão. Eu apoiava as batalhas do povo, as lutas contavam com meu apoio. Eu já fui uma pessoa de oração, já fui uma pessoa envolvida. Quando precisavam de mim, eu estava lá, como Simeão. Vem comigo, Simeão, vamos enfrentar, vamos juntos, vamos nos apoiar. Sim, conte comigo. Eu já fui assim, pastor. Mas o tempo passou. O tempo passou. E eu fui entrando num processo de deterioração, de apatia. E chega um momento em que eu não oro mais. Eu faço o que me dá na telha. Eu vivo conforme a minha vontade. Eu comecei aos pouquinhos a não buscar mais para saber o que Deus deseja que a gente faça. E eu comecei a viver agora de acordo com o que eu acho certo aos meus próprios olhos. E aí você está aqui hoje sentado e você fala assim: pastor, isso aí foi acontecendo comigo. Pois a palavra de Deus, o chamado da palavra de Deus é: vigia, filho, e sai desse caminho e volta para os caminhos do Senhor. Arrependa-se e volte. Tome novas decisões na sua vida. E aí eu encerro essa mensagem, porque o livro dos Juízes, ele nos ensina várias razões pelas quais um povo que começou muito bem termina na apatia e na apostasia.
vivendo de um modo completamente contrário ao que Deus deseja. E as razões são várias, mas nessa manhã eu queria destacar só uma razão. E aí a gente vai encerrar a mensagem. Qual é a razão? Uma, e a primeira razão que o livro dos Juízes nos dá, lá no capítulo 1, é quando o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a vontade de Deus, ele vai se tornando apenas parcial. O meu compromisso com Deus, ele começa a ficar sem profundidade. Compromisso sem profundidade. É a primeira coisa que acontece lá, é um sinal no capítulo 1, e isso vai desembocar naquele povo que não teme mais a Deus, que está completamente afastado e mundanizado. Eles estão iguais ao povo de Sodoma. Compromisso sem profundidade. Capítulo 1 começa muito bem. Volta para o capítulo 1. Capítulo 1 começa muito bem. Mas aí, a gente vai lendo o capítulo 1 e vai falando assim, aleluia, glória a Deus, que bênção, que joia, aleluia. Até que chega no versículo 19. No versículo 19, o Espírito Santo coloca uma nota assim para a gente já... Mas a gente nem enxerga quase, a gente passa batido na leitura. Mas tem uma nota, é o começo de um caminho. No versículo 19, Juízes 1, 19, olha o que diz a palavra de Deus. Até o versículo, se terminasse no versículo 18, ia ser só glória a Deus. Mas aí tem agora o capítulo a partir do verso 19. Vamos ler juntos? O Senhor... E estes ocuparam a região das montanhas. O Espírito Santo coloca um porém aqui. E é uma contradição. O Senhor esteve com os filhos de Judá. E estes ocuparam a região das montanhas. Deus estava com eles ou não? Deus estava abençoando ou não? Estava. Porém, aí tem um porém do Espírito Santo. Um mas, todavia, no entanto, do Espírito Santo. Porém, aconteceu uma coisa. Eles não expulsaram os moradores do vale porque estes tinham carros de ferro. E aí começa um processo agora em que vai começar a se tolerar que aquilo que eles tinham que limpar da sua vida, eles começam a deixar ali agora no meio deles. E começa um processo no verso 19. Depois olha o que diz o verso 21. Juízes 1, 21. Porém, ó, o outro porém, mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Começa a virar um processo. Aí a coisa piora. Capítulo 1 diz que a coisa piora, porque agora olha quanta coisa eles começam a deixar. Eles não expulsam da vida deles, mas eles começam a deixar. Capítulo 1, olha como piorou, verso 27 e 28. Verso 27 e 28. A tribo de Manassés fez o que, irmãos? Não tirou, não expulsou os moradores de Bet-Seã, nem os de Taanac. Olha quanta coisa agora, ó. Ó, a lista cresceu, amém, irmãos? Veja como a lista cresceu. Não expulsou os moradores de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido. Todas com as suas respectivas aldeias, os cananeus continuaram a viver naquela terra. Verso 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todos. Veja como a lista vai aumentando agora daquilo que eles deixam, que deveria ter sido tirado, mas eles deixam agora no meio deles, eles vão tolerando. E aí acontece uma coisa grave nesse processo de deterioração. Sabe o que eles fazem? Ao invés de expulsar, eles sujeitam os cananeus a trabalhos forçados. Irmão, a desgraça na nossa vida, ela começa a se determinar quando a gente começa a ter lucro com o pecado. Pecado dá certo no início ou não?
pecado abençoa no início? Pode abençoar, sim. Pecado pode trazer vantagem ou não? Pode. Eles começaram a sujeitar os cananeus, ao invés de expulsar, começa a usar eles para trabalhos o quê? Forçados. Rachar lenha, carregar pedra. Por que a gente vai expulsar se eles podem fazer isso para a gente? Deus está errado em mandar a gente expulsar. Vamos fazer eles carregarem as coisas para nós aqui, aleluia! Para que expulsar? Vamos usar isso a nosso favor. E pecado, meu irmão, a desgraça é que ele começa a nos trazer vantagens, o caminho do pecado, e aí eu vou ficando cada vez mais enrolado. Cada vez mais enrolado. Eu menti para o cliente e fiz uma venda, aleluia. Eu menti no currículo e a empresa me contratou. Inglês fluente, ponho lá. O máximo que o cara fala é the book is on the table. Isso é o máximo. Mas ele põe no currículo assim, inglês fluente. A empresa contratou, deu certo. Amém. Glória a Deus. É o que eles estão fazendo aqui. A desobediência a Deus começa a trazer algumas vantagens. Começa a trazer alguns lucros. E eu começo a gostar disso. E aí eu vou deixando aquele pecado. Eu vou tomando esse caminho na minha vida. Porque está dando certo. Porque é assim que funciona. Eu começo a fazer isso. E o que isso tem a ver comigo e com você? O que essa história ensina desses territórios? E até aqui o final do capítulo 1, ele vai mostrar como Israel foi deixando os territórios e não foi expulsando os cananeus. Qual é a lição da nossa vida, irmão? Preste atenção. Isso pode acontecer conosco. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque podem existir áreas da nossa vida onde Deus não está sendo o nosso Senhor. Assim como Israel deixou áreas não conquistadas, territórios não conquistados, e deixou ali os cananeus. Na minha vida eu posso estar deixando áreas da minha vida onde Deus não está sendo o Senhor. Eu sou um filho de Deus. Só que eu estou numa obediência que é parcial. Eu não estou numa obediência, numa vida de consagração. Áreas, territórios da minha vida onde Deus não entra. Tem áreas que Deus entra, amém? Mas tem áreas que eu não deixo Deus entrar. Eu não quero, eu vou deixar ali, é a filosofia dos amorreus aqui. Eles que vão dirigir esse negócio. Áreas, eles limparam algumas áreas e outras não. Eles não rejeitaram a Deus totalmente, mas eles também não aceitaram a Deus totalmente. Desenvolveram um compromisso parcial com Deus, sem profundidade, um compromisso sem profundidade. Eles eram flex, amém, irmãos? Ele era o cristão flex, aceita tudo. Flex, gasolina, álcool, óleo diesel, Baygon entra também, vai Baygon, é flex. Flex. E eles vão assim. Essa é a vida cristã deles, esse é o caminhar deles com Deus. Começam bem, começam orando, trabalhando unidos, mas aos poucos foram deixando Deus de fora de algumas áreas das suas vidas, áreas da vida onde Deus não governa. E eu pergunto, isso pode acontecer comigo, com você também? Esse é o início da decadência, irmãos, é o primeiro motivo da decadência, é quando nós vamos deixando Deus de fora de algumas áreas das nossas vidas. Estamos com Deus, mas nem tanto assim. Por exemplo, áreas da vida que a gente pode deixar Deus de fora e dizer assim, Senhor, aqui o Senhor não governa, tá? A tua vontade aqui,
Deixa eu fazer do meu jeito. Sexualidade. A área da sexualidade. Você obedece a Deus em muitas coisas, mas quando chega nessa área, você fala assim, não, Senhor, aqui o Senhor, na tua vontade não, Senhor. Tua vontade não, deixa que aqui a gente faz do jeito da gente. Eu vou andar conforme o que eu acho, não é assim que termina o livro? Do jeito que eu acho certo, nessa área. Não se meta, Senhor, aqui. Pode ser o casamento, a área do casamento. Você tem muitas áreas que você louva a Deus, você ora, você faz, mas no casamento não, no teu relacionamento com o teu cônjuge, Deus não está dirigindo. E você se relaciona com o seu cônjuge com outros princípios, não os princípios revelados na palavra de Deus. Casamento, não, aqui eu não vou deixar Deus entrar, aqui eu vou fazer conforme eu acho mais certo, e vou vivendo assim. Por exemplo, a área do dinheiro, quanta gente não deixa Deus dirigir a sua vida financeira? Não, essa área, Senhor, pode deixar que aqui eu dou conta. Fiz curso com o Bill Gates, Senhor, pode deixar que aqui, Senhor, eu vou seguir o Bill Gates, não vou seguir Jesus Cristo aqui. Na área financeira, eu administro do meu jeito. Carreira profissional, amizades, a igreja, quanta gente hoje que é filho de Deus, mas quando o assunto é igreja, eles dizem assim, não, aqui, Senhor, essa coisa aqui do teu corpo, do compromisso e da responsabilidade, não, isso aqui, Senhor, deixa que eu faço do meu jeito, e eu vou vivendo áreas em que a gente, aos pouquinhos, vai deixando Deus de fora desses territórios da minha vida, e aqui o livro de Juízes diz assim, esse é o início da receita do desastre, da decadência espiritual do povo de Deus. E aí eu encerro perguntando para você, irmão, como é que está a tua vida hoje? Você que chegou aqui nessa manhã, não sei se tem alguém assistindo em casa, como é que está a tua vida hoje, o teu andar com Deus? Você se identifica com essa história? Você diz assim, pastor, no passado eu orava, no passado eu cooperava, no passado eu me envolvia, mas pastor, eu fui entrando num processo de esfriamento, de apatia, e eu fui deixando em áreas da minha vida, de procurar saber qual é a vontade de Deus para essa área da minha vida e procurar obedecer. Eu fui fazendo tudo conforme eu achava mais certo. E a palavra de Deus está dizendo para você hoje, se arrependa, irmão. Saia desse caminho. Tome decisões sérias diante de Deus e de entregar todas as áreas da tua vida para a direção do Espírito Santo de Deus. De verdade, se consagrando a Deus. Faça isso, porque esse foi o caminho que o povo de Israel tomou, e nesse caminho ele terminou num afastamento total dos caminhos de Deus para a sua vida. Deus continuou amando esse povo, mas muito triste com ele. Deus nos ama. Deus nos ama. Quando Deus olhou para o seu filho Jesus no batismo, ele disse assim, este é o meu filho, o quê? O quê? Este é o meu filho amado. Mas ele para aí? O que mais ele diz? Em quem tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. E quando Deus olha para mim, meus irmãos, ele fala assim, o Danilo é meu filho amado. Mas será que ele pode completar a frase na minha vida hoje? E nele eu tenho prazer? Este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Deus continuou amando Israel. Ele resgata Israel. Ele manda os juízes. Ele tenta resgatar esse povo desse caminho de decadência. Eles eram filhos amados.
mas eles não traziam prazer para Deus. Deus olhava e chorava. Deus olhava e se entristecia. E na nossa vida, meus irmãos, pode acontecer a mesma coisa. Nós somos filhos amados, mas quando Deus olha para nós, Ele se entristece. Como um pai se entristece pelo filho que tomou um caminho ruim. Por isso, a palavra de Deus diz, faz esse alerta, toma cuidado. E se você hoje identifica na tua vida esse processo que começou, pastor, eu comecei esse processo. Volte hoje para os caminhos do Senhor. Se arrependa e volte em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos do louvor. Eles vão encerrar. Aqui nós vamos encerrar louvando, fazendo uma oração ao Senhor. Mas enquanto eles vêm e se preparam, quero convidar você a ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali no meio deles eu estarei. Talvez hoje, o Espírito Santo de Deus esteja mostrando para você que você começou a tomar esse caminho. Esse caminho aos poucos, onde você era uma pessoa envolvida, foi deixando, e Deus não governa mais áreas da sua vida. No teu coração aí, diz para o Senhor, Senhor Jesus, eis-me aqui, me resgata, Senhor, desse caminho, eu quero voltar para os caminhos do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero voltar, Senhor. Voltar para aquele primeiro amor. Voltar para aquelas primeiras decisões. Voltar. Tome essa decisão diante de Deus. Não perca a oportunidade. Porque esse caminho que Israel tomou é um caminho triste. Esse caminho da destruição. Nosso Deus e nosso Pai, eu creio que todos nós aqui, nessa manhã, Senhor, nós temos muitas coisas das quais precisamos confessar, não negar, mas confessar, nos arrependermos. Áreas da vida, Senhor, áreas da nossa vida, em que aos poucos nós fomos tirando, Senhor, nós não fomos fazendo a Tua vontade naquelas áreas, todos nós. E queremos pedir hoje que pela Tua imensa misericórdia, Senhor, o Senhor toque os nossos corações, que possamos ter experiências de arrependimento verdadeiras experiências de arrependimento. E que desse modo o Senhor nos livre desse caminho, Senhor, da decadência espiritual, mas que possamos perseverar até o fim, como é o desejo do Senhor na Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, com renovação. Abençoa com a vivificação no Espírito Santo. E que possamos de novo, Senhor, tomarmos essa decisão de nos unirmos como irmãos, em oração, em consagração, para juntos, Pai, vencermos todas as batalhas da vida, até o fim. Sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que somos filhos amados, mas que também, Senhor, nós possamos ser filhos que Te dão prazer, possamos ser filhos amados e filhos aos quais o Senhor se alegra. Dá-nos essa bênção. Sozinhos nós não podemos, mas pelo Teu poder e graça, Senhor, e pelo poder e pela consolação do Espírito Santo, nós podemos recomeçar hoje, renovar decisões e continuar a nossa caminhada, Senhor,
nessa vida, alegrando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo, nessa manhã, nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.